Olá! Neste vídeo você vai ver como aplicar a transformada de Laplace e a sua inversa à resolução de EDOs lineares. Neste exemplo temos uma equação bem simples, derivada de f em relação a x igual a 2x. Na verdade, você já sabe resolver essa equação, é uma questão de integrar diretamente. Sabemos já que o resultado dela é esse aqui, x ao quadrado mais uma constante arbitrária c. No entanto, só para exemplificar a abordagem via transformada de Laplace, estamos colocando ela aqui. O primeiro passo é transformar a equação, ou seja, a equação é algo da forma A igual a B, portanto a transformada de A tem que ser igual à transformada de B. Logo, temos isso daqui. Já usamos a linearidade no lado direito ali desta equação, escrevendo o fator 2 fora da transformada. Bom, temos ali do lado esquerdo a transformada da derivada de f em relação a x. Podemos utilizar aqui o teorema da transformada e escrever essa transformada desta forma, em termos da transformada de f. E o lado direito é 2 vezes a transformada da função x elevado a 1, que é isso aqui. Resolvendo então essa equação para a transformada de f, temos isso aqui. Se a transformada de f é a expressão em S do lado direito dessa equação, então f de x é a transformada inversa daquela expressão. Novamente usando a linearidade, podemos escrever isso aqui. f0 é uma constante, portanto pode ser escrito aqui fora da transformada inversa, na segunda parcela dessa expressão. Da tabela de transformadas, temos que a transformada inversa de 2 sobre s ao cubo é x ao quadrado. E a inversa de 1 sobre s é 1, a constante 1. Portanto, o f de x corresponde a isso daqui, x ao quadrado mais f de 0, o valor que f assume em 0. Ele faz aí o papel de constante arbitrária. Dependendo do valor que você deseje que f assuma em x igual a 0, você ajusta o valor dessa constante de acordo. Neste segundo exemplo, temos esta equação aí. E vamos impor a condição de que em x igual a 0, a função incógnita y tem o valor 2. Temos a equação diferencial, vamos transformar a equação, ou seja, transformada do lado esquerdo é igual à transformada do lado direito, já usando aí a linearidade. A transformada da derivada primeira pode ser escrita assim, pelo teorema da derivada. Temos também ainda este termo do lado esquerdo da equação e do lado direito a transformada da unidade é 1 sobre s. Resulta daí, então, que, dado que y de 0 é igual a 2, este termo aqui vale menos 2, podemos colocar ele no lado direito da equação como mais 2. E do lado esquerdo, agrupando os termos na transformada, temos isso daqui. Então, resolvendo a transformada de y, obtemos esta expressão. A primeira parcela dessa transformada não se enquadra em nada do que temos na tabela. No entanto, nós podemos usar a decomposição em frações parciais para poder reescrever esse termo de um modo mais conveniente. O denominador já fatorizado, podemos pensar então em decompor essa expressão como uma soma de parcelas em que os denominadores são s e s mais 1. S é um polinômio de grau 1, então, no numerador, um polinômio de grau 0. S mais 1 também, um polinômio de grau 1, então, no numerador, um polinômio de grau 0, uma constante. Temos, então, esta relação entre os coeficientes. Agrupando os termos em S, temos isso aqui, o termo independente de S é o A, do lado direito, e comparando, então, os coeficientes do que temos no lado direito com o que temos do lado esquerdo dessa identidade, obtemos que o A tem que ser igual a 1,
E A mais B, coeficiente de S, tem que ser igual a zero. Ou seja, B igual a menos A, portanto B igual a menos 1. Consequentemente, então, essa expressão aí, decomposta em frações parciais, toma esta forma. Essa é a primeira parcela da transformada de y. Temos então isso aqui para a transformada de y, que resulta nesta expressão aqui. Se essa então é a transformada de y corresponde à transformada inversa desta expressão. Usando a linearidade, temos isso aqui. Porém, a transformada inversa de 1 sobre s é a função constante 1. E a transformada inversa de 1 sobre s mais 1 é a função exponencial de menos x. Resulta daí, então, esta forma para a função incógnita y. Esse y vai satisfazer não só a equação diferencial, mas também a condição inicial estabelecida. Neste exemplo, temos uma equação de segunda ordem. Sob essas condições, y em 0 vale 1 e y' em 0 vale 0. Primeiro passo, transformar a equação, ou seja, a transformada do lado direito é igual à transformada do lado esquerdo. Vamos precisar aí do teorema da derivada para reescrever essa transformada da derivada segunda em termos da transformada da função incógnita y. Ela corresponde a essa expressão aqui, onde entram em jogo também y em 0 e y' em 0. Vamos usar então as condições estabelecidas e temos então essa expressão para a transformada da derivada segunda sob essas condições. Por outro lado, precisamos também da transformada de x, que, de acordo com a tabela, é 1 sobre s ao quadrado. Substituindo então essas informações, temos aí a transformada da derivada segunda mais a transformada de y igual a 1 sobre s2. Tivemos então este resultado, vamos resolver esta equação, é uma equação algébrica para a transformada de y. Temos isso aqui, e resolvendo para a transformada de y, obtemos esta expressão. A segunda parcela, você encontra ela na tabela, mas a primeira parcela não. Nós vamos tratá-la usando a decomposição em frações parciais. Observe que o denominador é um produto de S2 por S2 mais 1. Então, vamos pensar numa decomposição em frações parciais com esses denominadores. S ao quadrado é um polinômio de segundo grau. Portanto, no numerador, colocamos ali um polinômio completo de primeiro grau. Mesma coisa para a segunda parcela. O denominador é um polinômio de segundo grau. Então, no numerador, um polinômio de primeiro grau. Equacionando aí lado esquerdo e lado direito, temos isso aqui, expandindo os produtos e coletando todos esses termos aí nas potências de s, s ao cubo, s ao quadrado, s e o termo independente de s, temos isso daí. Comparando então os coeficientes que temos do lado esquerdo e do lado direito, temos o termo independente do lado esquerdo é 1. Do lado direito é o b, portanto b é igual a 1. O coeficiente de s é a do lado direito, é 0 do lado esquerdo, portanto a igual a 0. O coeficiente de s ao quadrado é b mais d do lado direito e 0 do lado esquerdo, portanto b mais d igual a 0, o que resulta em d igual a menos b, mas b é igual a 1, então d é igual a menos 1. E finalmente o coeficiente do s ao cubo, do lado direito, a mais c, do lado esquerdo, 0. Então a mais c é igual a 0, ou seja, c é igual a menos a, porém a é igual a 0, então c também é igual a 0. Portanto, o termo que estamos decompondo em frações parciais tinha essa estrutura, encaixando aí as informações sobre a, b, c, d, temos isso aqui. Essa parcela que acabamos de calcular é a primeira parcela da transformada de y. Portanto, essa transformada tem esta forma. E agora, é calcular o y, ou seja, aplicar a transformada inversa sobre essa expressão de s.
Usando a linearidade, obtemos isso aí. E temos, portanto, essa expressão para o y. Solução não somente da EDO, mas também das condições iniciais impostas. Neste exemplo, uma equação de segunda ordem, novamente, com termos em derivada segunda, derivada primeira e derivada de ordem zero. Sob as seguintes condições: y de 0 vale 1, y' de 0 vale 0. Transformando a equação, obtemos isto aqui. E vamos lançar mão do teorema da derivada. A transformada da derivada segunda corresponde a essa expressão. Usando as condições sobre y e y' em zero, temos isso aqui. E a transformada da derivada primeira corresponde a isso daqui. Já usando o fato que y0 é igual a 1, obtemos então isso aqui. Vamos então substituir essas informações na transformada da equação. Temos a transformada da derivada segunda mais 4 vezes a transformada da derivada primeira. É importante não esquecer o coeficiente, né? Mais 13 vezes a transformada de y igual a 26 vezes a transformada da identidade, que é 1 sobre s. Coletando os termos na transformada de y, temos isso daqui. Temos os demais termos do lado esquerdo, menos s menos 4, e do lado direito, 26 sobre s. Resolvendo então para a transformada de y, obtemos isso aqui. Vamos então aplicar a essa primeira parcela a decomposição em frações parciais. Tendo em vista a forma do denominador, vamos escrever isso aqui em termos desses denominadores, s e s2 mais 4s mais 13. Para o termo com denominador s, é um polinômio de primeiro grau, no numerador, um polinômio de grau zero. Na segunda parcela, o denominador é um polinômio de segundo grau, então no numerador usaremos um polinômio de primeiro grau. Então, equacionando aí os numeradores, após colocarmos o lado direito, né, no denominador comum, temos isso aqui. Expandindo e coletando os termos em s, obtemos isso aí. Comparando então os coeficientes que temos do lado esquerdo e que temos do lado direito. Coeficiente do termo independente de s, 13a e 26, portanto, a igual a 2. Coeficientes dos termos em s, 4a mais c e 0. Portanto, temos essa relação aí entre c e a, mas a igual a 2, então c igual a menos 8. Do coeficiente do s ao quadrado, a mais b do lado direito, 0 do lado esquerdo, portanto essas duas coisas são iguais. B tem que ser igual a menos a, logo igual a menos 2. Portanto, temos o seguinte, isso aqui pode ser escrito assim. Esse resultado aí corresponde, né, à primeira parcela da transformada de y, né? Portanto, vamos usar ele aqui. Combinado com a segunda parcela, obtemos essa expressão para a transformada de y. Com essa expressão, então, da transformada de y, ainda temos essa segunda parcela bastante complicada. Podemos nos perguntar, seria possível usar a decomposição em frações parciais para essa segunda parcela? Bom, até poderíamos, mas observe o seguinte. As raízes desse denominador, usando Bhaskara, né, obtemos um discriminante negativo. Portanto, temos raízes complexas. É possível, sim, escrever esse polinômio, esse denominador, na forma fatorizada, do mesmo jeito que faríamos com raízes reais. Temos aqui s menos a primeira raiz vezes s menos a segunda raiz. Teríamos algo dessa forma. E a partir daí, poderíamos, né, reescrever aquela segunda parcela usando como denominadores cada um desses fatores. No entanto, para não trabalharmos com os números complexos,
vamos usar uma alternativa à decomposição em frações parciais, que é via completar o quadrado e, em paralelo a isso, usar o teorema do deslocamento. Vamos então procurar reescrever parte daquele denominador ali, a segunda parcela, na forma de um s mais a ao quadrado. Temos s2 mais 4s mais 13. Bom, aquele termo em s, o coeficiente do termo em s, nos faz pensar em 2a igual a 4. Portanto, a igual a 2 e a ao quadrado igual a 4. O que nós temos é s ao quadrado mais 4s mais 13. Para termos um quadrado perfeito naquela forma ali, precisamos de um termo mais 4, mais a ao quadrado. Acrescentamos mais 4, subtraímos 4 para não alterar a expressão. Estamos somando um zero à expressão original. Com isso, esses três primeiros termos aqui correspondem a s mais 2 ao quadrado. E os restantes somam 9. Portanto, podemos escrever a nossa transformada de y dessa forma. Um pouco mais apropriada ao tratamento via teorema do deslocamento. Para utilizarmos então o teorema do deslocamento nessa segunda parcela aqui, é preciso que todas as ocorrências de S estejam deslocadas da mesma forma, né? Temos S mais 2 no denominador e temos S mais 4 no numerador. Bom, podemos manipular essa expressão de modo que ela fique mais convenientemente escrita para fins de teorema do deslocamento da seguinte forma. Precisamos ali de um S mais 2. Ok, vou acrescentar aqui então mais 2. Mas preciso subtrair 2 unidades logo em seguida, para não alterar a expressão. Estou somando um zero no numerador. E agora, então, separar essa parcela em duas. Uma com S mais 2 e a outra com menos 2. Atenção aí para os sinais, né? Ali no numerador eu tenho 4 menos 2 igual a 2, porém tem um sinal de menos global ali na parcela. Né? Portanto, um sinal de menos efetivo nessa terceira parcela da última expressão. Dessa forma, temos na segunda parcela todas as ocorrências de S deslocadas da mesma forma. Todas as duas ocorrências de S deslocadas da mesma forma, como S mais 2. E na terceira parcela, somente uma ocorrência de S, também deslocada como S mais 2. Com a expressão da transformada de y dessa forma, y é a transformada inversa. Portanto, podemos escrever isso assim. Bom, essa aqui é a transformada de 1. Esse termo não vai dar trabalho. Em relação a esta parcela aqui, imagine por um momento que esse deslocamento não existisse. Estaríamos olhando para algo com essa forma. Mas isso tem tabelado, corresponde ao cosseno de 3x. O teorema do deslocamento nos diz um deslocamento em S da forma S menos lambda corresponde à função que você teria sem o deslocamento vezes a exponencial de lambda vezes x. Portanto, neste caso, temos aí lambda igual a menos 2. E a transformada corresponde então a cosseno de 3x vezes exponencial de menos 2x. Temos então até agora essa expressão para o y, falta tratarmos a última parcela. Também usaremos o teorema do deslocamento. Imaginando por um momento que não tenhamos aquele deslocamento, né, de S em S mais 2, teríamos isso aqui. Bom, isso daqui não temos exatamente na tabela, né, porque na tabela temos uma entrada correspondendo a isso aqui. Ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a seno de ômega vezes x. Então, aquele denominador se enquadra aqui fazendo ômega igual a 3. Porém, o numerador deveria ser 3 também, né? Temos um 2. Mas isso não é problema, como já vimos. Basta escrever isso assim. E usando a linearidade, podemos escrever isso assim. Multiplicando a expressão por 3 e dividindo a expressão por 3, mas dessa forma. O fator 3 dentro da transformada
o fator 1/3 fora da transformada. E aí sim, podemos escrever isso aqui. Se essa é a função que obtemos sem o deslocamento, se deslocarmos a variável s para s menos lambda, teríamos então esta função multiplicada por exponencial de lambda vezes x. Basta então fazermos lambda igual a menos 2. Obtemos então este resultado aqui. Essa então é a solução tanto da equação diferencial quanto das condições iniciais. Neste exemplo, vamos resolver este sistema de equações diferenciais ordinárias lineares envolvendo duas funções incógnitas, f e g de x. E sob as suas condições iniciais, f em x igual a 0 e g em x igual a 0 é igual a menos 1. São equações de primeira ordem, tanto para f quanto para g. Vamos aplicar a mesma ideia. Só que aqui vamos ter duas transformadas de funções incógnitas, a transformada de f e a transformada de g, mas tudo se passa como no caso de uma única equação. Temos então a transformada da primeira equação e a transformada da segunda equação. Aqui no lado direito temos a transformada de 0, que é igual a 0. Pense lá na integral que define a transformada de Laplace. Vamos precisar aqui do teorema da derivada, aplicado à transformada da derivada de f e também à derivada de g. Bom, a transformada da derivada de f corresponde, de acordo com o teorema, a s vezes a transformada de f menos f avaliado em 0. De acordo com a condição inicial, isso resulta nesta expressão. Já a transformada da derivada de g em relação a x corresponde a isso aqui, s vezes a transformada de g menos g avaliado em x igual a 0. De acordo com a condição inicial estabelecida, temos então isso aqui. Vamos usar então essas informações, e traduzirmos as transformadas das derivadas de f e g em termos das transformadas de f e g. Temos então, para a primeira equação, transformada da derivada de f, é isso aqui, mais a transformada da derivada de g, é isso aqui. E isso é igual à transformada da constante 2, duas vezes a transformada da identidade, portanto, 2 sobre s. Já para a segunda equação do nosso sistema, temos transformada da derivada de f, é isso aqui, mais a transformada de f, menos a transformada de g, e isso é igual a 0. Então, se originalmente nós tínhamos um sistema de equações diferenciais ordinárias para f e g, temos agora um sistema algébrico linear para as transformadas de f e de g. É uma questão agora de resolver esse sistema algebricamente, para determinarmos quem são essas transformadas. Bom, essa primeira equação aqui, só organizando ela um pouco, deixando do lado esquerdo os termos que contêm realmente transformadas e do lado direito todo o resto. A mesma coisa para a segunda equação, só no caso da segunda equação, combinando os termos na transformada de f, temos isso aqui. Podemos usar, por exemplo, essa segunda equação aqui para escrevermos a transformada de g em termos da transformada de f. Temos isso aí. Então, levarmos esta informação na primeira equação aqui. Então, temos s vezes a transformada de f mais s vezes a transformada de g, portanto, isso aqui, igual a 2 sobre s menos 1. Essa equação, então, pode ser resolvida para a transformada de f. Obtemos isso aqui. Temos, então, a expressão da transformada de g, escrita em termos da transformada de f, e essa expressão aí para a transformada de f, que ainda pode ser escrita assim, colocando ambas as parcelas no mesmo denominador. Com isso daí, a transformada de g corresponde à transformada de f vezes s mais 1, pode ser escrita dessa forma. Portanto, temos essa expressão para a transformada de f
e esta outra expressão para a transformada de G. Vamos então tratar cada uma delas usando decomposição em frações parciais. No caso da transformada de f, temos isso aqui. Vamos usar como denominadores, né, os fatores ali, s ao quadrado e s mais 2. Para o s ao quadrado, no numerador, a s mais b. Para o s mais 2, no numerador, a constante c. Que resulta nisso aqui, né? Portanto, fazendo aqui a equivalência entre os numeradores, obtemos isso aqui, expandindo os produtos e coletando os termos em potências de S. Agora, comparando o que temos do lado direito e do lado esquerdo, coeficiente a coeficiente, temos 2b é igual a 2, portanto b é igual a 1. 2a mais b é igual a menos 1. Portanto, né, usando a informação que temos para o b, temos isso aqui, que resulta em a igual a menos 1. E a mais c igual a 0, que resulta nesta relação entre c e a. Mais a é igual a menos 1, então c igual a 1. Ou seja, temos esses valores aqui para os coeficientes a, b e c. Então, essa é a estrutura para a transformada de f. Com esses valores de a, b e c, obtemos isso aqui, que pode ser escrito, então, desta forma. O f é a transformada inversa dessa expressão. Pode ser escrita assim, através da linearidade. E as transformadas de cada uma dessas parcelas aí são tabeladas. Nós obtemos, então, esta expressão para o f de x. Vamos dar tratamento semelhante à transformada de g, que tem essa expressão aí. Portanto, vamos decompor essa expressão em parcelas com denominadores s ao quadrado e s mais 2. S ao quadrado é de segundo grau, portanto, no numerador, polinômio de primeiro grau. S mais 2, polinômio de primeiro grau. No denominador, um polinômio de grau zero, uma constante. Portanto, temos isso aqui, fazendo as expansões, e em seguida coletando os termos em S, obtemos isso aqui. Da comparação dos coeficientes, lado esquerdo e lado direito, temos 2a igual a 2, que nos dá e igual a 1. 2d mais e igual a 1. Portanto, já usando a informação que temos ali sobre e, temos isso aqui, e resulta em d igual a 0. E, finalmente, d mais f igual a menos 1. Mas já que d é igual a 0, isso significa que f é igual a menos 1. Temos, então, estes coeficientes aqui. Usando, então, essas informações, temos isso para a transformada de g. G, portanto, é a transformada inversa e que corresponde, então, a esta função aqui. A solução, então, do nosso problema, que é o sistema, né, para f e g, é essa daqui. Essas funções satisfazem não só as equações diferenciais que compõem o sistema, mas também as condições iniciais que foram estabelecidas. Neste exemplo, temos novamente duas funções incógnitas f e g e equações de segunda ordem, lineares, para essas funções. E vamos estabelecer aí como condições iniciais essas condições aí, que tanto f quanto f', g e g' em x igual a 0 são nulas. Bom, primeiro passo, transformar as equações. Portanto, a transformada da primeira equação resulta nisso aqui, né? Já estou escrevendo ali a transformada do lado direito, né? A transformada da identidade como 1 sobre S. E também temos a transformada da segunda equação, né? Porém, no lado direito, a transformada de 0 é 0. O passo seguinte é usarmos o teorema da derivada para escrevermos as transformadas das derivadas que tivermos ali em termos das transformadas das funções incógnitas.
Nesse caso, então, a transformada da derivada segunda de f é escrita dessa forma, de acordo com o teorema da derivada. E usando ali as condições iniciais que apresentamos, isso se resume a essa expressão. De modo análogo, a transformada da derivada segunda de g corresponde a isso daqui, envolvendo a função g. Novamente, usando as condições, temos isso aqui como expressão para essa transformada. Usando isso, então, na transformada das equações, temos transformada da derivada segunda de f corresponde a isso aqui, mais a transformada de g igual a 1 sobre s. Na segunda equação, a transformada da derivada segunda de g se resume a isso aqui. Tenho também mais a transformada de f, isso é igual a zero. Desta segunda equação, podemos, por exemplo, escrever a transformada de f em termos da transformada de g. E aí, então, usarmos isso aqui na primeira equação, que nos diz que s ao quadrado vezes a transformada de f, vamos escrevê-la então assim, mais a transformada de g igual a 1 sobre s. Podemos, então, resolver para a transformada de g, e o que obtemos é isso aqui. Só para uma questão de conveniência, eu vou escrever ela assim, com o sinal de menos, tá? Por causa do formato ali do denominador, s a quarta menos 1. Se aproxima mais ao que a gente tem na tabela, pelo menos do jeito que a gente vai escrever logo a seguir. De qualquer maneira, a transformada de f está ligada à transformada de g, ela corresponde a menos S2 vezes a transformada de g, então corresponde a isso daqui. Tanto a transformada de g quanto a transformada de f envolvem ali no denominador aquele s a quarta menos 1. Isso corresponde, na verdade, a um produto notável, o produto de s ao quadrado mais 1 por s ao quadrado menos 1. Da forma a mais b vezes a menos b igual a a2 menos b2. E aqui para o f também. Considerando então essas duas transformadas, temos aí denominadores quadráticos e lineares. Bom, em relação à transformada de g, podemos decompor essa expressão em termos de parcelas com esses denominadores, s, s2 mais 1 e s2 menos 1. S, polinômio de primeiro grau, numerador, polinômio de grau zero. S ao quadrado mais 1 é um polinômio de segundo grau, então no numerador, polinômio de grau 1. Mesma coisa para s ao quadrado menos 1. Equacionando então aí os numeradores, temos isso aqui. Fazendo então aí as expansões dos produtos, temos esses termos. E ao coletarmos nas potências de s, obtemos isso aqui. Vamos agora comparar os coeficientes em s do lado esquerdo e do lado direito. Temos aí o seguinte: coeficiente do s à quarta. Do lado direito, a mais b mais d. Do lado esquerdo, zero. Coeficiente do s ao cubo, c mais e, e zero. Coeficiente de s ao quadrado, menos b mais d, e zero. Coeficiente de s, menos c mais e, e zero. E o termo independente de s, menos a do lado direito, menos 1 do lado esquerdo. Portanto, a igual a 1. Com essas duas equações aqui, concluímos que c e e são ambos nulos. Já dessas duas equações aqui, temos esta relação entre a e b. Mas já que a é igual a 1, b então é igual a menos meio. Desta aqui, temos uma relação entre d e b, mas já sabemos quanto vale b. Portanto, essa equação nos leva a d igual a menos meio também. Portanto, são esses os coeficientes obtidos. Com esses valores, então, dos coeficientes, a transformada de g toma esta forma, com a igual a 1, b igual a menos 1 meio e c igual a zero,
D igual a menos 1 meio e E igual a zero, o que resulta, portanto, nessa expressão aqui. G é a transformada inversa que fornece este resultado. Tratando agora da transformada de f, escrevemos ela desta forma, portanto, vamos procurar decompor esta expressão em termos dessas parcelas com estes denominadores. São quadráticos, portanto, os numeradores vão ser polinômios de primeiro grau em ambos os casos. Equacionando aí os numeradores, obtemos isso aqui, expandindo os produtos e coletando as potências em S, temos isso aqui. Comparando então coeficientes do lado esquerdo e do lado direito. Termo independente em S me dá isso aqui. O termo em S ao quadrado me dá isso aqui. Desses dois, concluímos que G igual a I igual a zero. O coeficiente de S fornece isso aqui. Ele é igual a 1, né, do lado esquerdo. O coeficiente de S ao cubo me dá isso aqui. E como consequência, eu tenho que H igual a menos F, portanto, temos isso aqui. Menos 2F igual a 1, e daí resulta que F igual a menos meio e H é igual a meio. Obtemos, portanto, esses coeficientes. Usando então as informações, esses valores dos coeficientes, temos F igual a menos meio, G igual a zero, H igual a meio e I igual a zero. Transformada de F, então, assume essa forma e, portanto, o F é a transformada inversa dessa expressão. Que resulta, finalmente, nessa expressão aqui. Portanto, a solução do nosso problema, né, são essas duas funções, f de x e g de x, que obtivemos anteriormente. Elas satisfazem não só o sistema de equações diferenciais ordinárias, mas também as condições iniciais que estabelecemos. Ficamos por aqui. Até a próxima!